a função de cada órgão ou de cada função, até mesmo função, né, de cada atividade representada nessa orelha. Vou explicar melhor. Cada nervo ou vaso que está formatando a vascularização e a inervação auricular tem uma relação direta com o macrosomo. O macrosomo, o macrocosmo, que é o corpo, se mostra na orelha porque a orelha é um microsistema. E o microsistema auricular, ele estará sendo, então, trabalhado a partir de estímulos com agulhas, semente ou cristal radiônico, e esses estímulos conseguem fazer seus efeitos a nível neurofisiológico por conta dos nervos cranianos e outros nervos periféricos. Cada nervo periférico ou nervo craniano tem uma função, e essa função é distribuída a partes da orelha. Então, quando você estimula o útero que está presente lá no interior da fossa triangular, você estimula um nervo que faz um trabalho direto ou indireto no útero, além da condição energética. Então, a explicação neurofisiológica para o resultado da auriculoterapia se faz pela especificidade nervosa ou neural presente na orelha. Essa especificidade, então, recepciona o estímulo forte, que às vezes é causado por dor, incômodo, que é a agulhazinha de aurículo, e esse estímulo, então, recepciona ou é recepcionado e vai causar o efeito, ou provocar o efeito a nível nervoso e a nível sistêmico. E esse nível, né, ou esses níveis, formatam a fabricação de hormônios, formatam a fabricação de neurotransmissores, e essa ideia importa. E esses hormônios ou neurotransmissores irão provocar a homeostase fisiológica. E por... deixa eu tomar um café aqui, peraí. A homeostase fisiológica. E essa homeostase fisiológica, então, é oferecida ou conferida por esses estímulos básicos. Quando eu comparo o estímulo da agulha com o estímulo do cristal radiônico, eu tenho uma diferença a nível neurofisiológico ou até mesmo fisiológico, que é, eu não faço a perfuração e por isso, então, eu não estimulo com tanta veemência os nociceptores. E aí eu perco um pouco de capacidade de promover com mais rapidez e força o equilíbrio fisiológico. Porém, o estímulo do cristal radiônico consegue oferecer um incômodo aos mecanorreceptores. Os mecanorreceptores são receptores mecânicos distribuídos na superfície auricular que vão estar sendo ou são sensíveis à deformação ou deformidade. No instante, então, que você estimula com cristal radiônico, você cria uma deformidade. Tanto é que quando você tira o micropóreo com o cristal radiônico, fica a bolinha do cristal radiônico lá, aquilo ali é uma deformidade. Essa deformidade anatômica causada, criada pelo estímulo mecânico, vai estimular realmente ou incomodar determinadas fibras nervosas que vão oferecer o estímulo ao cérebro ou ao sistema nervoso e que vão trabalhar na fabricação de neurotransmissores ou hormônios também. Porém, a rede neural que nós vamos estimular é menor. Mas, em contrapartida, a radiação oferecida pelo cristal radiônico irá trabalhar a energia daquele ponto com mais força. Então, eu perco um estímulo neurofisiológico para ganhar um estímulo energético. Agora vem uma outra situação. É realmente uma diferença importante. Porém, se o acupunturista ou o auriculoterapeuta não souber a localização exata do ponto, eu vou perder a capacidade de oferecer o estímulo ao sistema energético. Isso quer dizer
trocando em miúdos, que você estimula menos a neurofisiologia, e se você errar o ponto, você estimula menos a energia. Se você acertar, você estimula mais a energia do que a agulha. Então, vamos lá. A vantagem da agulha é que você mesmo oferecendo o estímulo num ponto não correto, ou um ponto incorreto, onde você não foi certeiro, você consegue ainda produzir um efeito energético. Por quê? Porque o efeito, o incômodo nociceptivo é tão grande que o efeito energético acompanha. Porque essas fibras elas não têm só um ponto, elas não são unimodal, elas são polimodais. Então você estimula uma e você pega uma rede de fibras. Quando você pega um estímulo mecânico, que é oferecido pela deformidade dada pelo cristal radiônico, você diminui esse incômodo. Então você pega uma rede mais mono ou unimodal. Daí você fica agora na expectativa de ter o estímulo energético, que ele é maior do que o da agulha, mas você tem que acertar o ponto. Então você agora está sozinho no meio da mata, responsável por uma pessoa que você só tem condição de estimular a orelha dele. Então você precisa acertar o ponto, se você tiver só semente. Exatamente. Entende a diferença? Eu tenho casos relacionados com a auriculoterapia, só com a auriculoterapia, que me surpreendem até hoje. Eu tive um paciente, nem foi um paciente, foi um curso que eu dei há muito tempo atrás, um curso presencial, no qual uma pessoa trouxe o filho estava com muita acne e tinha aula prática toda semana, era um ambulatório, e nós formatamos um protocolo para esse filho, né? E a queixa dele era acne, e aí, em uma sessão, as acnes cessaram. E eu fiquei desacreditado. Não só isso, existe dor, enfim, existem várias coisas. A auriculoterapia funciona muito bem. Então, voltando aqui para o material. A agulha você já tem a ideia de como fazer, do que fazer. Cristal radiônico, você tem as vantagens e desvantagens. E a semente você tem um estímulo menor, mas como é criança, a orelha ainda está em formação, você ainda tem a maturação desses nervos, então o estímulo oferecido é um estímulo mecânico, porém ele é um estímulo mais completo por você ter uma sensibilidade maior, logo um limiar menor para o estímulo mecânico da auriculoterapia, oferecido pela semente, tá ok? Certo? Perfeito. Então, gente, a ideia central nessa aula introdutória é você entender como iremos trabalhar e a simplicidade, pelo menos eu penso que seria muito simples, do que a gente vai oferecer de informação. E essa simplicidade agora, para finalizar esse primeiro momento introdutório, se resume simplesmente em você saber que vamos seguir essas regras. As regras a serem seguidas no modelo teórico para saber tratar o seu paciente, segue, ou melhor, não segue. As regras teóricas que nós teremos que entender para poder trabalhar na prática segue os neoparadigmas da medicina tradicional chinesa. E agora, algumas regrinhas básicas implicam em você entender pontos fisiológicos, pontos energéticos, o material e algumas ramificações nervosas que conseguem explicar o efeito da auriculoterapia. Deste modo, a gente considera que a auriculoterapia é um recurso terapêutico extremamente válido, competente, que consegue equilibrar a nível homeostático e energético do paciente. Para isso, então, vamos tirar as firulas, vamos tirar o excesso, e esse excesso vem por uma situação de seguir muito ao que o autor, que vira até mesmo um mestre para a pessoa, replica, e a pessoa ou o professor não critica aquilo, isso vai sendo repassado e o aluno ou a pessoa que aprende vai ter dificuldade em fazer um trabalho mais competente e próximo do ideal. A minha intenção aqui é desmistificar para utilizar tudo na prática, sabendo que não fiquem presos aos protocolos aprendidos aqui, fique preso na ideia de como formular um protocolo. É o melhor a se fazer, pois vão apresentar ou vão ter casos no qual eu vou apresentar uma combinação para depressão e depois lá numa outra aula eu apresento outra combinação para depressão e parece que é diferente, mas no final das contas é a mesma coisa, no final das contas é diferente porque cada paciente é de um jeito. Então não existe protocolo fixo, não fiquem assim. Existe sim pacientes diferentes, individuais, que merecem ser tratados de tal forma. Porém,
existe você estudando a especificidade de cada ponto e o trabalho de cada modelo de combinação. Ok? Então nós vamos ficando por aqui nessa aula introdutória. Gisley, declara aberto o curso, pode soltar a vinheta e vamos começar a nossa primeira aula, no qual nós vamos trabalhar a definição e algumas outras características da medicina tradicional chinesa, relacionada, é óbvio, à auriculoterapia. Curso aberto, vamos lá, primeira aula, módulo 1. Gisley, essa foi a introdução. Fechado.